Bom dia, meus amados. A minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 9 de abril de 2024, terça-feira, estamos aqui repassando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso texto hoje é capítulo 1 de Efésios, do versículo 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, e desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Amém? Efésio, Paulo escreve no período em que o Império Romano está explorando e dominando tudo, né? Então, é nesse contexto que Paulo escreve a carta aos Efésios. O texto ele vai nos abençoar de uma forma muito expressiva. Vamos aqui ao versículo 7, que começa dizendo: No qual temos a redenção pelo seu sangue. Efésios vem falando de Cristo, e no capítulo 7, Paulo vai fazer essa afirmação, que nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, Paulo enfatiza que a nossa redenção é pelo sangue de Jesus, tá certo? Derramado na cruz. Não tem outra forma de você ser redimido do pecado, da condenação eterna, a não ser pelo sangue de Jesus, tá certo? Redenção no Antigo Testamento era uma forma utilizada, assim, de pagamento para libertar alguém ou para resgatar alguém de alguma situação. Então, era pago uma quantia pelo resgate dessa pessoa. E Cristo, o seu sangue, é o preço pago pelo resgate da alma humana, para sair da condenação eterna. É o preço pago. Amém? O apóstolo Pedro, entendendo isso, o que Pedro escreve em 1 Pedro 1,19, ele diz assim: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Porque o cordeiro lá no Velho Testamento tinha que ser sem defeito, tinha que ser branquinho lá, tal, de um ano. Então Pedro vai afirmar isso, tá certo? Então, é o sangue de Cristo que vai nos livrar dessa condenação eterna, dessa morte eterna. Amém? O versículo 7 vai continuar dizendo: A remissão de pecados segundo a riqueza da sua glória. Paulo compreende que Deus é riquíssimo em graça, em glória, né? Essa glória de Deus, ele é riquíssimo, é um Deus glorioso. E Paulo vai nos ensinar que Cristo é essa maneira visível, é o meio pelo qual nós obtemos o perdão dos pecados. Cristo veio à Terra, ele é real, ele nasceu. Tem os mentirosos que negam aí que Jesus não existiu, que Jesus não veio, mas Cristo é real. Então, Paulo ele vai entender que ele é a riqueza da sua glória revelada. Isso nos traz o favor, que é a graça de Deus, o favor imerecido. Amém? O versículo 8 vai dizer assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Paulo, ele continua argumentando essa condição da iniciativa de Deus. Deus toma a iniciativa de forma assim soberana. Ele mesmo derramou sabedoria e prudência sobre nós. Então isso é a soberania de Deus, isso é muito gracioso. Paulo vai entender isso e diz que Deus derramou abundantemente da sua sabedoria e da prudência em nós. Sabedoria, ela nos revela a causa formal da pregação do Evangelho. É a sabedoria de Deus que traz com textura, assim, a realidade do Evangelho, pela abundância e sabedoria de Deus que foi dada ao que tem fé, ao que crê, e falando dessa verdade pela sabedoria de Deus, tá certo? E o texto vai dizer ainda prudência. Paulo enfatiza que com a prudência nós alcançamos o objetivo de desprezarmos, não querermos, não aceitarmos qualquer outro tipo de doutrina que não seja aquela baseada em Cristo. Portanto, a sabedoria Deus derramou sobre nós, e essa prudência para que nós não sejamos levados aí pelas doutrinas. O prudente tem o seu cuidado, tá certo? E aí vamos aqui, assim, os falsos apóstolos, os falsos pregadores, eles se consideram superiores aos outros, eles se acham que são mais conhecedores do que os outros, assim, do que aqueles que têm a fé genuína em Cristo, e eles vão ignorar os ensinos de Paulo, porque eles se acham superiores, eles se acham mais conhecedores.
E é o que acontece na atualidade. O cristianismo progressista, ele se considera superior, são teólogos aí, né? Conhece mais a palavra de Deus, eles se consideram superior às pessoas e eles vão ignorar a palavra de Deus, como era no passado, atualmente está acontecendo isso também. Deixa eu ver aqui o que Paulo coloca com relação a isso, em 1 Coríntios 1:21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação parece uma loucura mesmo. Os gregos buscavam sabedoria, e aí os judeus queriam essa compreensão da fé, e aí Jesus usa a loucura da pregação para confundir os sábios na sua sabedoria. E isso acontece hoje. Os sábios estão aí pregando o evangelho. Na atualidade, o cristianismo progressista faz isso, a teoria da prosperidade faz isso. Na realidade, eles negam a verdade de Cristo que Paulo tanto nos anunciou. Isso aqui é a Thalita. Quer dar uma palavra, Thalita? Fala aí. Amém. Depois, se quiser falar, tu diz, tá certo? Tá. Vamos aqui ao versículo 9, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Mistério é a revelação de Cristo, que agora não é mais mistério, tá certo? Aí Paulo está dizendo assim, já é desvendando o mistério da sua vontade, ou seja, a vontade de Deus foi revelar Cristo ao mundo. Então agora não é mais mistério, Cristo está revelado, já foi crucificado, já morreu, já subiu aos céus. Então é disso que Paulo está falando. Esse mistério que ele cita aqui era Cristo, que até então não estava tão compreendido, agora está revelado. E se inclui essa obra da redenção, tanto dos judeus como dos gentios. Os judeus são judeus, nascidos de pais judeus puros, né? E gentios é aqueles que não têm, somos nós que não temos descendentes de judeus, somos gentios. E essa salvação, esse mistério da salvação, ele chegou agora a todas as pessoas pelo seu beneplácito, ou seja, pela bondade, pela benevolência de Deus. Paulo está ensinando isso para nós de uma forma muito graciosa. Amém? E aí nós alcançamos a redenção por essa bondade de Deus que revela Cristo ao mundo. Amém? Thalita, diz aí. Amém. O que Jesus é para nós? A cura. A cura. Glória a Deus. Jesus é bom? Sim. Que lindo, né? Amém. E o canal, o que tu diz aí do canal? Se inscreve. Deixa o like. Amém. Amém, amados. Essa é a Thalita, minha neta graciosa. Nós estamos aqui passando pelo livro de Efésios rapidamente. Hoje vimos o capítulo 7, 8 e 9, mostrando essa benevolência, essa graça de Deus, essa vontade de Deus de mostrar, de trazer, de revelar esse mistério que era oculto. No passado ninguém, apesar de esperar, mas não tinha. E Cristo vem, aí deixa de ser mistério. A intenção aqui, e Paulo enfatiza isso, é porque ele quer firmar a fé em Cristo nos irmãos de Éfeso naquele contexto, e a palavra de Deus chega para nós, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia, o Senhor seja contigo. Faz aí como a Thalita já disse, se inscreve no canal, deixa o like, Deus te abençoe e te dê um bom dia em nome de Jesus. Amém.